Centro Educacional Fabrício Sampaio. Aula de História, Geografia e Português. Terceiro ano matutino e vespertino, professora Sara Alecrim. Sejam todos bem-vindos. A nossa aula de hoje será de História, Geografia e Língua Portuguesa. Separe seu material e vamos começar. O assunto da aula de hoje é as principais viagens na unidade 3 do livro de História, página 36. Porém, antes de começarmos essa aula, vamos relembrar um pouquinho da aula anterior? Nós falamos das viagens do século XV e XVI, que deram início ao processo de globalização. Vários povos de diferentes continentes passaram a ter contato como nunca antes. Estilos de vida diferentes se encontram, dando início a um grande intercâmbio de povos, produtos, culturas, enfim. As grandes navegações nada mais foi do que uma grande globalização. Falamos das especiarias, que eram produtos valiosos de origem vegetal, utilizados por pessoas ricas. Entre essas especiarias tinha canela, cravo da Índia, pimenta do reino, entre outros temperos que serviam tanto para temperar a comida, para dar sabor, serviam como remédios, para fazer medicamento, para fazer chá e também serviam para conservar os alimentos. A fonte desses produtos estavam na Ásia, nas Índias, como eles conheciam. Índia era um nome dado pelos portugueses para as regiões do Oriente, como a China e a Índia. Para que ocorressem essas navegações, eram necessários investimentos. Os portugueses buscavam investir nas navegações com dois objetivos. O primeiro objetivo de Portugal investir nas navegações era um objetivo a curto prazo. Eles procuravam obter metais preciosos, como ouro e prata, cada vez mais necessário na Europa, principalmente para fazer moedas. O segundo objetivo já era bem a longo prazo, que era contornar a África para chegar à fonte das especiarias nas Índias. A descoberta do Oceano Atlântico também trazia muita superstição para os navegantes, pois eles acreditavam em monstros marinhos que podiam destruir as suas embarcações e também acreditavam em sereias, em abismos, acreditavam nessas coisas. No decorrer das viagens, eles passavam por grandes dificuldades reais. Eles já tinham as dificuldades imaginárias da mente deles e também passavam por dificuldades reais, que eram os naufrágios, a sede, a fome, porque os alimentos não ficavam conservados por vários dias, as epidemias. Tudo isso relatavam a dificuldade que eles viviam no barco. Agora, vamos entender o processo das viagens e quais são os personagens dessa história. Vamos lá? O período das grandes navegações foi marcado por alguns viajantes e suas viagens mais famosas. Vamos prosseguindo. Primeiro falaremos na página 36 de Cristóvão Colombo. Um dos primeiros europeus a encontrar um caminho marítimo da Europa para a América foi Cristóvão Colombo. Ele deveria descobrir uma nova rota para as Índias e planejava navegar em linha reta pelo Oceano Atlântico. No dia 12 de outubro de 1492, Colombo chegou a uma pequena ilha. Como ele acreditava ter chegado às Índias, chamou os nativos de índio e a ilha de São Salvador. No entanto, os povos que já habitavam a ilha chamavam-se de Guanani. De modo diferente dos portugueses que pretendiam chegar à Índia,
como foi feito por Vasco da Gama em 1498, Colombo pretendia atingir o Oriente dando a volta em torno do mundo, isto é, viajando da Europa no sentido oeste. O seu plano baseava-se na ideia de que a Terra era redonda. Lembra na nossa aula anterior que se falava que a Terra era plana, que ela era achatada como uma pizza? Colombo ele já tinha uma outra visão da ideia da Terra. Ele imaginava que a Terra era redonda. Colombo comandou mais 3 viagens à América, sendo supondo que tivesse atingido a América. Observe o mapa. A primeira viagem, a segunda, na legenda, a terceira e a quarta. 2 meses depois, em 12 de outubro, um tiro de canhão da caravela Pinta anunciava festivamente sinais de terra. Então, ele só viu a terra 2 meses depois, 60 dias. Olha quanto tempo! Colombo e os homens de sua tripulação descobriram a América, mas pensavam ter chegado às Índias. Essa é a réplica das 3 caravelas que Cristóvão Colombo usou: Pinta, Nina e Santa Maria, do descobrimento da América. Agora nós vamos falar de Vasco da Gama, continuando na página 36. O navegador português Vasco da Gama liderou uma expedição que partiu de Lisboa, Portugal, em dezembro de 1497 e chegou a Calicut, na Índia, em maio de 1498, contornando o continente africano. Foi uma viagem longa e perigosa, mas também foi bastante lucrativa. O auge da expedição portuguesa ocorreu na viagem de Vasco da Gama, que finalmente conseguiu contornar a África e chegar a Calicut, na Índia, em 1498, retornando em 1499 a Portugal e sendo recebido com muita honra. As viagens às Índias, a partir de então, traziam muitos produtos, sendo as especiarias, como o produto principal para Portugal, que os revendia mais caro para a Europa. Então, Portugal, nesse sentido, conseguiu seu objetivo. Eles conseguiram chegar às Índias, contornaram a África, compravam os produtos da especiaria, Portugal retornava para a Europa e vendia esse valor muito mais caro. Nessa época, o clima em Portugal era de bastante entusiasmo, pois a expedição, embora pequena, retornou a Lisboa com um carregamento de produtos que pagou 60 vezes o custo da viagem. Olha só que lucrativo foi essa viagem para Portugal. Eles viajaram apenas uma vez e conseguiram 60 vezes o dinheiro que custeou a viagem. Pedro Álvares Cabral, na página 37. Pedro Álvares Cabral também partiu de Portugal em direção às Índias, mas tinha como missão verificar a existência de terras do outro lado do Oceano Atlântico. Os portugueses avistaram terra firme no dia 21 de abril de 1500 e desembarcaram no dia seguinte em um porto seguro. Foi assim que eles chegaram às terras que hoje são o Brasil. Naquela época, elas já eram habitadas por diversos povos, que também foram chamados de índios pelos portugueses. Porto Seguro. Vamos entender o que é Porto Seguro. É a área que oferece boas condições para embarque e desembarque de navios. Observe o mapa. No decorrer da viagem, entretanto, a esquadra de Cabral afastou-se da costa africana, indo para a direção das terras americanas, porque nós sabemos que nós estamos aqui na América do Sul. Em 1500, organizou-se uma nova expedição para as Índias. Fazia parte da esquadra experientes navegadores, como Bartolomeu Dias e Gaspar Lemos, além de padres, soldados, intérpretes, comerciantes,
Contudo, o comando da esquadra foi entregue a Pedro Álvares Cabral, nobre português de 32 anos, sem grande experiência marítima. Olha aí como ele deu sorte, ele não tinha grande experiência e acabou descobrindo um novo mundo. Saiba mais. A Costa do Descobrimento. Não se sabe o local exato que os portugueses desembarcaram pela primeira vez na América. Alguns dizem que o local de desembarque da tripulação de Cabral pertence ao atual município de Porto Seguro, na Bahia. Outros acreditam que esse local faça parte do atual município de Santa Cruz, Calábria, ao lado de Porto Seguro. De todo modo, não há uma dúvida que os primeiros contatos entre os portugueses e os indígenas ocorreram nessa região. Por esse motivo, chama-se a Costa do Descobrimento. No dia 22 de abril, ao cair da tarde, os portugueses avistaram um monte alto e arredondado, e ao sul dele, uma extensa faixa de terra. O monte avistado pelos portugueses recebeu o nome de Monte Pascoal. E a ilha, Monte Pascoal. A ilha de Veracruz e posteriormente alterado para a terra de Santa Cruz. Olha como era o Monte Pascoal, como eles avistaram. Em 2 de maio, a esquadra de Cabral deixou Porto Seguro e seguiu viagem em direção às Índias, a fim de estabelecer o tratado de comércio com os povos do Oriente. Eles seguiram viagem rumo ao objetivo principal, porque o objetivo principal não era descobrir o Brasil, e sim chegar às Índias. Carta de Pedro Vaz de Caminha. A Carta de Pedro Vaz de Caminha é um importante documento histórico sobre os primeiros contatos entre os portugueses e os índios em 1500. Foi escrita ao rei de Portugal, Dom Emanuel. Vamos ler um pouquinho dessa carta. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Águas são muito infindas e em tal maneira é graciosa, que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo. Porém, o melhor fruto que ela pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Esta foi uma parte da carta de Pedro Vaz de Caminha, que foi escrita ao rei, relatando o que eles encontraram e o que aconteceu com eles no período do descobrimento. Atividades, página 38 e 39. Primeira pergunta. Observe o mapa abaixo e faça o que se pede. Aqui nós temos na legenda a viagem de Cristóvão Colombo, em 1492, a de Vasco da Gama, em 1498, e a de Pedro Álvares Cabral, em 1500. Letra A. Localize o Oceano Atlântico e escreva o nome dele no mapa. Você já sabe aonde está o Oceano Atlântico. Ele está entre Portugal e a América. O meio é o Oceano Atlântico. B. Pinte com lápis roxo o trajeto percorrido por Cristóvão Colombo em 1492. Você vai fazer o trajeto que ele percorreu. C. Com lápis laranja, pinte o trajeto percorrido por Vasco da Gama entre 1497 e 1498. Você pode recorrer ao livro, que o livro tem todas essas informações para lhe esclarecer melhor. Letra D. Pinte com lápis verde o trajeto percorrido por Pedro Álvares Cabral em 1500. E a letra E, você vai circular o continente aonde está localizado o Brasil. Pergunta 2. Observe a pintura e responda as questões. Letra A.
Que acontecimento é retratado nessa pintura? Você vai observar a pintura e vai colocar a resposta. B. Quais são as pessoas retratadas na pintura? Observando a figura, nós sabemos que se trata de portugueses e indígenas, os índios. C. Que diferença você observa entre as pessoas representadas? Tem várias diferenças. D. Como você imagina a reação dos nativos ao perceberem a presença dos viajantes? Então, o que você vai falar? Você vai colocar como você imagina que eles se relacionaram, os nativos com os viajantes. Essa é uma resposta pessoal. Vamos agora para o livro de Geografia, lá na página 152. Dando continuidade ao nosso assunto, a administração do município. Um tempinho para você pegar. Tic-tac, 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 tic-tac. Vamos lá. Saiba mais. A urna eletrônica foi um grande avanço nas eleições do país, mas a tecnologia não parou. Em 2010, 60 municípios utilizaram a biometria, a identificação biométrica. Assim, o eleitor é reconhecido não apenas pelos documentos, título de eleitor, carteira de motorista, RG, mas também pelas suas digitais, que são únicas no mundo. Atualmente, a Justiça Eleitoral está realizando o recadastramento biométrico em todo o país e logo todos os municípios terão acesso a essa tecnologia avançada. Você sabia que o primeiro município paulista a utilizar o sistema biométrico de identificação foi no Poranga, nas eleições de 2010? Em 2014, 11 municípios paulistas já haviam passado pelo mesmo procedimento. Então, olha só que importante que veio a biometria. A biometria ela veio para nos ajudar, ela veio para reforçar a qualidade do voto, porque através da biometria ela vai analisar a sua digital, que é única, não tem ninguém no mundo com outra digital igual a sua, ok? A página 153 é a parte do brincando. Nós faremos essa atividade quando nós retornarmos para a sala de aula. Vamos prosseguir para a página 154. A página 154 eu vou explicar e a 155 são atividades, mas você só vai fazer essas atividades no final de toda a aula. Primeira pergunta. Ligue cada frase à palavra correspondente a ela. Nós temos as palavras prefeitura, votação e urna eletrônica. Letra A. Equipamento utilizado nas eleições para registrar os votos. Você vai responder se a palavra certa é prefeitura, votação ou urna eletrônica. B. Local de trabalho do prefeito. C. É por meio dela que a população escolhe seus representantes do Poder Executivo Municipal. Você vai responder. 2. De acordo com o que você estudou, complete as frases adequadamente com as seguintes palavras: vice-prefeito, vereadores, secretários e biometria. Letra A. O e os auxiliam o prefeito na administração, coordenação e planejamento do governo. Você vai olhar as palavras do quadro e vai responder a palavra correta. B. Os trabalham na Câmara Municipal e são os responsáveis pela criação e a aprovação das leis. Quem é que trabalha na Câmara Municipal e é responsável pela aprovação das leis? Essa foi a nossa aula passada. Dá mais uma olhadinha no livro para você relembrar. C. A começou a ser usada nas eleições de 2010. Ela auxilia a identificação dos eleitores. Nós já sabemos o que auxilia a informação, a identificação, dos eleitores. A terceira pergunta também será feita na nossa sala, não é para fazer no caderno ainda. Quarta pergunta. Entre as frases abaixo, apenas uma está correta. Assinale com um X.
Você vai ler todas as informações e vai marcar um X na pergunta correta. Quinta, procure em jornais, revistas ou na internet quais são as atuais secretarias municipais e qual foi a última mudança significativa na cidade que beneficiou toda a população. Recorte essa notícia e cole no seu caderno, tá? Cole no seu caderno que quando você retornar para a escola a gente faz um mural. Professora, vou tirar da onde? Pode tirar da internet, procurar em jornais. Normalmente, como ninguém está podendo sair de casa para comprar jornal, essas coisas, todas as maioria dos meios de comunicação, ele é digital. Então, você pode entrar no site, procurar em sites de jornais, sites da prefeitura que você encontra. 6. Selecione entre as notícias pesquisadas uma que tenha beneficiado as crianças e os adolescentes do município em que você mora e registre abaixo com as suas palavras. Se você encontrou uma notícia que fala sobre uma creche que inaugurou, uma escola de socioeducação para os adolescentes, você pode registrar no seu caderno, ok? Diversão do município. Assim como as pessoas, páginas 156, 157 e 158. Assim como as pessoas precisam se alimentar, dormir, cuidar da saúde, estudar, trabalhar, nós também precisamos de lazer, né? Porque ninguém é de ferro. O que significa a palavra lazer? Lazer é diversão, entretenimento, atividades físicas e até mesmo repouso. Aquilo que te traz prazer, alegria para o corpo e para a mente. Ir ao cinema, ir assistir uma peça de teatro, um show, ficar sentado numa praça pegando aquela brisa, jogar um futebol na pracinha, no campo. Isso são meios de você se divertir. Há várias opções de lazer no município. Veja algumas. Parques e praças nós temos aqui. Nós temos praias, no nosso caso, rios, para nos irmos para os rios, tomar banho, brincar. Clubes e estádios de futebol. Pistas de skate, de patins, nós temos lá na Ponta Negra, na quarta-feira, quando em breve poderemos ir à Ponta Negra para nós andarmos de bicicleta lá na ciclovia, que fica aqui interditada. Os cinemas, os teatros, museus, as bibliotecas, os centros culturais. Pergunta do papai e da mamãe se ele não conhece a biblioteca municipal. Lá na Barroso, lá no nosso centro da cidade. Muitos de nós íamos lá copiar as tarefinhas, copiar os trabalhos, porque na minha época, e olha que eu sou bem novinha, eu sou de Santo Júnior pra cá, não tinha internet, era muito difícil. E aí a gente tinha que copiar, porque se a gente fosse tirar xerox era muito caro. A prefeitura deve colocar à disposição dos cidadãos locais de diversão, como praças, parques, e aonde tem espaço para caminhar, andar de bicicleta, fazer piquenique, ler um livro, à sombra de uma árvore. Esse lugar, para mim, eu vejo como a Ponta Negra. A praia da Ponta Negra. Lá a gente pode fazer piquenique, andar de bicicleta, ler um livro debaixo da árvore, tomar banho lá no rio. No entanto, se a pessoa também quiser se divertir em casa, você pode assistir um filme, ouvir uma música com os seus familiares, como a gente está fazendo agora, nessa quarentena. Estamos em casa, nos cuidando do outro, mas se divertindo, assistindo um filme, lendo um livro. Tudo isso você pode fazer. Algumas opções de lazer e esporte só podem ser praticadas na zona rural, como aqui, ó. Lá em Presidente Figueiredo tem as cachoeiras e tem esse tipo de atividade, que é a descida das corredeiras em rios com botes infláveis. Vamos para a página 158. Explique por que o lazer é importante na vida das pessoas. Essa resposta é sua, é pessoal. 2. Circule com lápis verde a opção do lazer que só pode ser praticado na zona rural. Tem o cinema, tem a descida das corredeiras e tem
passeio na praça, o povo, a imagem do futebol, torcedores de futebol. 3. Inscreva no seu caderno as atividades de lazer que não há em seu município e que você gostaria que tivesse. 3. A quarta pergunta nós faremos quando estivermos aqui da sala, com a minha ajuda. Atividade. As atividades já foram todas explicadas. Estão na página 154, 155 e 158. Agora, nós vamos pegar o nosso livro de português, na unidade 7, na página 108. Aula de português, unidade 7, página 108. Tic-tac, um tempinho, tic-tac, um tempinho, tic-tac, um tempinho. Vamos lá. Texto 1. Tônico, o invisível. Tônico gostava de imaginar coisas diferentes. Como seria ficar invisível? Nesse dia, ele ia para a escola preocupado. Não tinha feito a lição e o professor poderia fazer perguntas justo para ele. Ah, dizia baixinho, se eu pudesse ficar invisível. Então ele tratou de sentar no seu lugar bem quietinho. O professor fez a chamada e quando chegou ao nome de Tônico, o menino respondeu: presente. Mas ninguém ouviu, o professor disse. Pena que Tônico não veio. Eu tinha pensado justamente em fazer uma pergunta para ele. Será que ele está doente? Sempre se estiver, tomara que não seja nada grave. Página 109. Foi assim que Tônico percebeu que estava invisível. O seu desejo tinha sido realizado. Perdão, gente, a professora leu errado, é Tônico, tá? O nome dele. Brincando com o texto, página 109. Marque um X na explicação e escreva o que aconteceu com Tônico. Ele começou a ouvir melhor? Ele não podia ser visto? Ele podia voar? Ou ele não podia ver? 2. De acordo com o texto, por que Tônico desejou ficar invisível? Leia novamente lá no texto com bastante atenção e responda essa pergunta. Releia esse trecho do texto. Dizia baixinho, se eu pudesse ficar invisível, por que as palavras estão entre aspas, crianças? Toda vez que tiver uma frase entre aspas, porque elas contêm fala do personagem, dita por ele mesmo. Então, está em aspas porque foi o próprio Tônico que desenvolveu essa frase. 4. O que aconteceu quando o professor fez a chamada? Baseado no texto, você vai conseguir responder essa pergunta. Vamos para a página 110. Quinta pergunta. O que o professor pensou quando não ouviu o Tônico responder a chamada? Leia o texto com atenção e responda. Sexta pergunta. E você, já desejou ser invisível? Por quê? Responda com as suas palavras. Sétima. Para você, é correto querer se tornar invisível por não ter feito a lição de casa? Essa resposta também é pessoal. Vamos para o Saiba Mais. Gianni Rodari. O autor do texto que você leu na página 108 é Gianni Rodari. Nasceu na Itália em 1920 e morreu no mesmo país em 1980. Rodari escreveu sobre política para jornais italianos e publicou inúmeros livros para criança. Página 111. Assim como Gianni Rodari, muitos outros escritores dedicaram-se a escrever obras para as crianças. Você conhece alguns desses autores? Pesquise em bibliotecas 2 autores brasileiros de literatura infanto-juvenil. Anote o nome deles e os títulos das suas obras e diga se você leu alguma dessas obras. Caso afirmativo, escreva o título delas. Nós temos vários, crianças. Nós temos a Ana Maria Machado, que foi lá
na unidade 2, que nós lemos um texto dela, você pode revisar. Nós temos o Ziraldo, que é o autor do Menino Maluquinho. Então, tem vários. Prosseguindo para a página 112. Copie as palavras do quadro na coluna adequada. Nós temos o quadro da cedilha, do tio e do acento circunflexo. Assunto que nós já estudamos em aulas anteriores. 2. Classifique as palavras quanto ao número de sílaba e a tonicidade. Número de sílabas: monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Tonicidade: oxítona, paroxítona e proparoxítona. E a terceira, que é facílima, complete com M ou com N. Bom, crianças, obrigadinha. Essa foi a nossa aula de hoje, de História, Geografia e Língua Portuguesa. Amanhã tem mais. Tchau, tchau!